Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar aqui com os irmãos para mais uma vez nós meditarmos na palavra de Deus, aprendermos juntos. Então, nesse momento, a minha oração é para que tanto os irmãos quanto eu, que deixemos as nossas preocupações de lado, as nossas amarguras, as nossas ansiedades, que tiremos todas essas preocupações da nossa mente. Por quê? A palavra de Deus vem primeiro na nossa mente. Nós devemos entender que nós aceitamos a Cristo, aceitamos as coisas de Deus pela fé. Mas a fé, ela é racional. Então, a racionalidade está na nossa mente. Aí, depois que a palavra entra na nossa mente, que nós vamos compreendê-la, ela desce para o nosso coração. E é no nosso coração que ela se frutifica. Mas ela precisa de encontrar um campo limpo, né? Um campo arado. E claro que nem sempre o nosso coração está totalmente limpo, sem ansiedade, sem amargura, sem angústias. Mas nós vamos assim, aos poucos, né, deixando isso de lado. E nesse momento, vamos deixar de lado, né? Não vamos pensar, não vamos sentir, dar vazão para esses sentimentos. Vamos pensar no que Jesus falou. Maria escolheu a boa parte. Então, se ficarmos assim, com a mente mais voltada para Deus, para a palavra, nos concentrarmos, nós vamos ver que nós vamos falar do Espírito Santo no Antigo Testamento, mas totalmente para a nossa vida no dia de hoje. A nossa lição é a lição 4, o Espírito Santo da criação até o nascimento de Jesus. Os irmãos vão encontrar na revista O Espírito Santo e Você, da página 21 à página 26. Então, podem acompanhar aí também pelo slide. O que nós vemos? Que o Espírito Santo de Deus, no Antigo Testamento, ele não estava no mundo, foi aquilo que nós já havíamos dito. Mas o que acontece? Os profetas, eles predisseram, tá, a vinda do Espírito Santo para habitar entre os homens. Lá em Joel há várias outras citações, mas eu escolhi de Joel, capítulo 2, versos 28. Diz o seguinte: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então veja, uma predição para o futuro. Deus fazendo a promessa de que derramaria sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, do espírito dele. Então é isto que Paulo fala, que depois, né, do Pentecostes, que houve o derramamento do Espírito Santo sobre as pessoas, que o Espírito Santo passa definitivamente a habitar o homem, estar junto do homem. Ele fala que essa ação do Espírito Santo ele chama de ministério do Espírito Santo, que é quando os apóstolos, né, começam a ter entendimento, começam a ter ousadia para pregar. Tá? Então aí foi o derramamento do Espírito Santo, mas após a ascensão de Jesus. Então o Antigo Testamento é antes do nascimento de Jesus. Então vamos pensar que antes desse nascimento de Jesus e antes do Pentecostes, como era a atuação do Espírito Santo, como era o mover do Espírito Santo a favor dos homens e no mundo. Nós vamos ver que o Espírito Santo, ele sempre esteve presente, tá? Ele não habitava o corpo do homem e não habitava entre os homens, mas ele sempre esteve presente. Então, nós separamos 5 pontos para vermos essa presença e atuação do Espírito Santo.
Primeiro, criando o mundo. Segundo, doando a vida. Terceiro, equipando para o serviço. 4, inspirando profetas. E 5, produzindo uma vida moral. E nós vamos ver que esses 5 pontos, eles apontam justamente também para os dias de hoje, para a nossa vida, para os cuidados que Deus tem para conosco. Então, primeiro ponto, criando o mundo. Então, já na criação, o Espírito Santo de Deus estava lá. Lá em Gênesis, capítulo 1, no verso 2, é bastante conhecido, diz o seguinte: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, veja, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele estava ali. Aí, a partir disto, então, a separação entre a parte seca da terra, as águas, né? Então, Deus coloca ordem nesse caos. Então, o que acontece? Segundo ponto, doando a vida. Então, veja, o Espírito Santo pairava sobre as águas, porque a terra era sem forma e vazia, olha, sem forma. O que Deus faz? Deus coloca ordem nesse caos. Meus irmãos, Deus, ele é organizado. Deus, ele é muito simples, ele é disciplinado, e é isto que ele nos ensina. Então, quando nós pensamos assim, ou estamos passando por um problema, a nossa vida se desestruturou totalmente, nós nos desestruturamos emocionalmente também, é óbvio. Nós temos os sentimentos, nossos sentimentos, uma hora a adrenalina sobe, outra hora desce, então isso é natural. Mas devemos de nos lembrar que Deus coloca a ordem nesse caos. Então o que acontece? Com todo cuidado, o Espírito Santo vai nos orientando, vai nos mostrando direções e soluções para que a gente volte ao nosso normal, que as nossas emoções se restabeleçam novamente. Então, todos nós já passamos por isto, ou ao menos quem é bastante jovem, mas já deve ter visto seus pais, ou um tio, um parente passando por esses momentos assim de desestruturação emocional, profissional e uma série de coisas. Fica um caos, mas de repente tudo vai se organizando. Então, isso que o Espírito Santo que Deus faz na nossa vida hoje, ele já faz lá desde o início, desde a criação. Ele vai doar a vida, olha que bonito, doando a vida. Ele dá vida aos animais, os animais terrestres, os animais, né, as aves do céu, os animais do mar. Ele cria a vida vegetal, que coloca-se uma infinidade de árvores, de árvores frutíferas, de legumes. Gente, quando nós vamos ao mercado, você olha aquele colorido assim bonito. Como Deus é múltiplo, né? É uma bastante. A gente vê frutas vermelhas, amarelas, aquela imensidão de legumes, cada um com sabor, não é verdade? O trigo, etc. Então ele colocou tudo, preparou tudo isso. Aí depois que estava tudo pronto, o que Deus faz? Ele doa a vida ao homem. Então veja, só depois que estava tudo pronto é que Deus colocou o homem para viver essas belezas, aproveitar a natureza e também ter condições de sobrevivência, condições de se manter. Isso nos faz lembrar do quê? Quando os pais estão aí esperando o bebezinho, eles preparam tudo. Pensam na maternidade, preparam o enxoval, preparam o quartinho. Então, quando o bebê chega, está tudo pronto. Então, é isso que Deus faz para conosco. Há alguns anos atrás que eu trabalhava com adolescentes, e o adolescente sempre é bem ansioso.
nós adultos também, não são só os adolescentes, não. Mas principalmente assim, em época de prova, eles ficavam naquela ansiedade. Mas professora, como que vai ser a prova? Mas olha, eu ainda tenho que estudar isso, mas ainda falta a senhora explicar tal coisa, como que vai ser? Ficavam naquela ansiedade. Eu falava para eles, calma, no dia da prova vai estar tudo prontinho para vocês já terão estudado, a matéria nós faremos revisão, e eles ansiosos. Aí eu falava assim para eles, quanto tempo você levou para nascer? Ah, professora, como todo mundo, 9 meses. Eu falava, então, por um acaso você ficou batendo lá na barriga da sua mãe? Mãe, já comprou uma madeira? Mãe, já tem fralda para mim? Mãe, aonde eu vou dormir? Não, né, professora? Eu falei, então, a sua mãe sabia tudo que você precisava e a sua mãe preparou. E você chegou, só foi usufruir do conforto. Então, veja, é um exemplo simples, mas é isto que Deus faz para nós. Ele prepara tudo, né? Preparou tudo para depois colocar o homem. Então, as nossas necessidades, Deus já providenciou. Tá? Ele já está suprindo as nossas necessidades. Como? Aí vocês podem falar, ai, mas eu estou com um problema tão sério, tem isso, não dá para resolver. Eu também às vezes penso isso, às vezes não, acho que muitas vezes. Porque o nosso olhar é muito curto. Mas temos que ter a confiança que Deus já preparou, porque ele não gosta do caos e nem quer ver os seus amados vivendo no caos. Pode demorar um pouquinho, mas a solução vem. Terceiro ponto, equipando para o serviço. Bom, então Deus já colocou o homem lá, agora, opa, vamos trabalhar. O que vai acontecer? Então a gente vê pelo conhecimento bíblico, pelo conhecimento da história, muitos servos de Deus. O mais conhecido é Moisés, Davi, Elias, Josué, Isaías e tantos outros. Então, Deus, o que Deus faz no Antigo Testamento? Falava, escolhia esses homens, falava com eles e ele, como profeta, transmitia a palavra de Deus para os homens. Então, era aquele intermediário entre Deus e o homem. Olha, então era os profetas, que eram os intermediários entre Deus e o homem. Veja que Davi, para a gente entender, lembrar um pouquinho, que o Espírito Santo de Deus não estava permanentemente no homem e nem entre os homens. Tá? Lá no Salmo 51, verso 11, Davi diz o seguinte, não tires de mim o teu espírito. Davi era ungido do Senhor, Deus falava com Davi, e Davi fala, Senhor, não tires o teu espírito de mim. Veja, então o espírito não era uma presença permanente na vida do homem, entre os homens. Quarto ponto, ele inspirava os profetas. Então, os profetas, eles falavam inspirados pelo Espírito Santo. É o que Pedro fala lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Pedro diz assim, homens falaram da parte de Deus, homens falaram da parte de Deus, os profetas do Antigo Testamento, movidos pelo Espírito Santo. Olha que responsabilidade, hein? Falar da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo, tem que estar assim muito atento, muito em comunhão para com Deus, para não confundir. Falar uma coisa por si, falar, isso daí foi Deus quem falou. E isto, irmãos, os irmãos já devem ter percebido, isso nos causa uma certa preocupação. Quando nós ouvimos alguém falar assim, Deus mandou te falar tal coisa, ou eu estive em tal lugar, Deus falou para mim assim, assim, Deus veio e falou assim, assim para mim. Olha, precisamos estar atentos. Deus fala ao nosso coração? Claro que fala. Mas como que eu sei que é a voz
do Espírito Santo. Primeiro, nós temos que ter cautela, temos que aguardar para ter certeza se aquilo é realmente de Deus. Então, primeira coisa, nós temos na nossa mente, vem à nossa mente 3 vozes. A nossa voz, repare quando nós ficamos em silêncio, pensando, nós ouvimos a nossa voz. Uma outra voz parecida com a nossa e uma outra voz. São 3. A primeira nós conhecemos. A segunda, quando nós fazemos alguma coisa errada. Aí já vem, por que eu fiz isso? Nossa, mas por que eu não pensei? Mas eu sou isso. Aí começamos a nos recriminar, a nos sentir culpados, a falar, eu sou culpada por causa disso aconteceu, eu não deveria ter feito isso. Gente, acusação não é a voz do Espírito Santo, é a voz do inimigo. Temos que estar atentos. Tá bom, Nancy, então como é que é a voz do Espírito Santo? Olha lá, vamos lá em 1 Reis, capítulo 19, versos de 11 a 13. Quando Deus vai falar com Elias que Deus ia passar por Elias, primeiro aconteceu o quê? Um vento fortíssimo, Deus não estava no vento. Segundo, um terremoto, olha, barulho, Deus não estava no terremoto. Terceiro, um fogo, Deus não estava no fogo. Quarto, uma brisa suave, Deus estava na brisa. Então, mesmo que nós estejamos errados, eu cometi um erro, o Espírito Santo me toca, olha, isso está errado. Ele não acusa. Delicadamente, ele nos mostra o erro. Você sente que você errou, mas você não se sente culpado, você não se sente revoltado. Muito pelo contrário, nós nos despertamos para o erro, pedimos perdão a Deus, vamos ou consertar o nosso erro, ou no mínimo não agirmos mais daquela forma. É assim que o Espírito Santo nos ensina, sem acusação. É muito doce. E também, quanto mais nós formos conhecendo a Bíblia, aí vem um versículo na Bíblia para nos consolar. Porque Deus, no passado, falou de muitas maneiras, mas hoje, nos nossos dias, ele fala pela palavra dele. Se eu tenho, eu quero resolver alguma coisa e tenho uma orientação, senti no meu coração isto, a palavra de Deus me veio assim, vamos permanecer em oração antes de agirmos, porque como eu falei, a nossa voz engana, a nossa consciência engana, o inimigo engana, então eu tenho que permanecer em oração para ver se aquilo vai continuar. Se eu me mantiver orando, buscando a Deus para resolver determinada coisa e aquilo persistir, então realmente é uma orientação de Deus. Então eu posso aconselhar alguém, eu posso tomar uma atitude para a minha vida, mas devemos ter esses cuidados, tá? Senti isso no meu coração, é do Senhor, não. Lembrando, Deus está na brisa, né? E a brisa suave, que a brisa é suave. Com tudo isso, o Espírito Santo atuava também produzindo uma vida moral. Lá no Salmo 139, 24, diz o seguinte: vê se em mim há alguma conduta que te ofenda e dirige-me pelo caminho eterno. Então, Davi, pedindo a Deus, para o Senhor, Senhor, vê se em mim há alguma conduta, algum erro, algo que eu esteja fazendo que não seja correto. Às vezes nós erramos por inocência, por não sabermos, por não estarmos atentos. Às vezes magoamos até as pessoas sem percebermos.
né? Às vezes temos um jeito rude de falar que ofende as pessoas. Então, o que Davi fala, Senhor, olha o meu coração, o que está errado aqui? O que o Senhor quer que eu mude? Então, o Espírito Santo, quando nós nos colocamos assim nas mãos dele, ele vai agindo para que haja mudança em nós. E assim chegamos à nossa conclusão. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava permanentemente no crente, tá? Só depois da ascensão de Jesus. Então, no Antigo Testamento, o corpo do crente não era o templo do Espírito Santo. Deus falava por meio dos profetas, mas ele prometeu que ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. E isso se cumpriu no Pentecostes. Hoje, o corpo do crente é o templo do Espírito Santo. Então, meus irmãos, e chegando a essa conclusão, o que nós vemos? Que no Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo foi sempre para o nosso bem e nós podemos trazer para os dias de hoje, né? Então, meu desejo é que o Espírito Santo tenha colocado aí no seu coração uma palavra de consolo ou uma palavra de gratidão, de esperança, mas aquilo que o irmão deseja. Deixamos todas as nossas preocupações, né, de lado logo no início e nós vemos agora que Deus quer colocar ordem no caos e o Espírito Santo hoje está no nosso coração, que vai ser o tema da próxima lição. Deus abençoe você e um grande abraço.